Aqui ao nosso programa, agora com o deputado Valdec Carneiro. E eu não posso, olha só, deputado, o senhor numerou, eu falo senhor, depois daqui a pouco eu estou falando você, me desculpa. Mas então o senhor numerou 5 itens e eu gostaria de completar com o 6º, posso? Bom, claro. Porque eu acho que uma coisa que é muito esquecida e que teve uma época que eu insisti em dizer, porque a questão do ICMS, que foi esquecida, e que o governo federal criou a Lei Candir, e que acabou ficando devedor do Estado do Rio de Janeiro. E quando a dívida do Estado do Rio de Janeiro foi repactuada, sabe, a federação se comprometeu a fazer esse acerto com os estados. Nunca fez esse acerto, então os estados, não estou querendo defender estado nenhum da federação, claro, mas há estados, justamente aqueles estados que exportam matéria-prima, né, as ditas commodities, em maior quantidade, como é o caso do Pará, como é o caso do Estado do Rio, como é o caso de Minas Gerais, o endividamento da federação com esses estados é um endividamento muito grande. Teve aqui no programa, não é? Como é o deputado lá da Alerj, agora me falta. E eu fui numa sessão lá na Alerj, eu acho que ele falou em cerca de 70 bilhões de endividamento da federação com o Estado do Rio por conta da Lei Candir. Na verdade, é o seguinte, seguinte... dinheiro não é questionado. Esse é um elemento importante que você traz, Helena. Eu quero falar um pouquinho sobre ele, mas não sei dizer o seguinte, que eu quero aqui elogiar o Flávio Serafini, né, e toda a assessoria da CP da Rio Previdência, que o trabalho tem sido feito de maneira muito minuciosa, minudente, organizada. Meu trabalho como relator tem sido muito facilitado pela forma como a CPI foi planejada e como a assessoria técnica tem regularmente nos instruído com elementos de análise e reflexão. Portanto, eu acho que, independentemente dos resultados, que a gente não pode antecipar, porque justamente por ser um trabalho sério, a gente não tem a priori nesse trabalho, mas eu acho que vai ser uma importante contribuição do Poder Legislativo para a sociedade fluminense, digamos, jogando transparência, jogando luz, desvelando esse aspecto que é vital, né? Porque nós estamos tratando de um direito importante que está sob ameaça no Brasil, no contexto da reforma da Previdência, que é o direito à aposentadoria, não é? Claro. De quem trabalhou 30, 40, 50 anos e, no mínimo, almeja assim, consagrar esse direito que deveria ser líquido e certo. Eu queria fazer esse registro aqui. Sobre o que você fala, Helena, talvez tenha sido o deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo, pois é. Exato, pois nós debatemos muito com o Luiz Paulo e Flávio sobre a questão tributária, sobre a questão fiscal do Estado. Veja, de fato, a primeira coisa que chama a atenção é como que no Brasil a União pode tudo, né? A União pode tudo, né? Pode, inclusive, legislar sobre tributos estaduais, que tem repercussão sobre a receita dos estados e dos seus municípios. Exatamente. O ICMS não repercute só no orçamento do Estado, a receita do Estado repercute sobre a receita dos seus municípios. Então, se o Estado do Rio de Janeiro perdeu algo em torno de 50 bilhões de reais, né, em 20 anos de vigência da Lei Candir, que ela entrou em vigência em 97, mais, hein? Né? Pois talvez já seja um pouco mais, nós já estamos em 2019. Essa era a estimativa que a gente fazia na Comissão de Tributação e os dados também fornecidos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, a FAPESPA, que fez um estudo muito importante sobre as perdas acumuladas pelos estados brasileiros face à Lei Candir. Mas trabalhando com um número redondo, algo em torno de 50 bilhões de reais em 20 anos de vigência, os municípios do Rio de Janeiro perderam 25% disso, né? Claro. Que é a quarta parte dos municípios. Né? Nós estamos falando da bagatela de 15 bilhões de reais que deverão caber aos municípios fluminenses nesse intervalo de tempo. E, ao mesmo tempo, a gente percebe o seguinte, que o Estado do Rio de Janeiro, os governos Cabral, Pezão e, aparentemente, Witzel, até o presente momento, não conseguem, digamos, fazer tratativas colocando o Rio de Janeiro no seu devido lugar. Como que pode o Rio de Janeiro, por exemplo, aderir como aderiu, com pouca reflexão
ao regime de recuperação fiscal sem colocar nenhuma contrapartida. Por Exatamente. exemplo, né? Lógico, né? Exatamente. Minimamente, a questão da Lei Candir, porque tem a Lei Candir, lembrando aqui do Odorico Paraguaçu, do célebre prefeito, né, de Sucupira, né, da dramaturgia brasileira, assim, tem o para frentemente e o para trásmente, né? Assim, tem o que o Estado do Rio já perdeu, né, que é esse valor estimado que a gente está apurando aqui, e tem o que perde anualmente, Claro. algo em torno de 4 bilhões de reais por ano, porque as compensações da Lei Candir para o Estado não revertem para o Estado por ano, não revertem 200 milhões de reais, se revertem 300 é no máximo, quando deveriam reverter, segundo esse estudo da FAPESPA, 4 bi por ano, porque ela atinge o ICMS da exportação dos produtos primários e semi-elaborados. Portanto, o petróleo entra de cheio aí. Então, assim, o Estado do Rio de Janeiro nunca colocou sobre a mesa, né, nas tratativas com a União, né, essa pauta, assim como nunca colocou sobre a mesa nas tratativas com a União a pauta da cobrança do ICMS do petróleo, né? E outros estados colocaram. É importante destacar que Minas entrou na justiça buscando colocar a questão do recebimento das compensações da Lei Candir como forma de enfrentar a sua crise fiscal. Exato. Hoje, essa questão da Lei Candir no Brasil, ela é um elemento fundamental para a gente superar a crise dos estados. Porque o Rio de Janeiro enfrenta uma crise, mas ela não é uma crise só do estado do Rio de Janeiro. A nossa crise ficou mais grave, opções que foram sendo tomadas, questões estruturantes da nossa economia, como essa questão do peso que o petróleo tem na nossa economia, nos deixaram mais vulneráveis. O governo Cabral foi um governo que nos empurrou muito para um precipício, não só pelos esquemas de corrupção, mas também pela lógica toda de governo. Então, a questão da Lei Candir, a questão do Pacto Federativo de maneira geral, ela é importante. E é importante por quê? Por que a gente se debruçou sobre a reforma da Previdência? Foi uma pergunta que eu queria concluir aqui a minha explicação. Porque a gente tem esse compromisso com os servidores e porque a gente tem muito claro que o Estado do Rio de Janeiro continua em crise. Hoje, o governo Witzel está com uma situação confortável porque ele deixou de pagar por ano cerca de 10 bilhões em dívida. Então, o Estado está arrecadando 62 bilhões. Se tivesse que estar pagando dívida com a União, só ia sobrar 52 bilhões. E esses 10 fazem uma diferença tremenda. Tremenda para o equilíbrio financeiro do Estado. E o Estado vai ter que voltar a pagar essa dívida quando acabar o regime de recuperação fiscal. Quando que acaba, hein? 20 a primeira etapa, podendo ser prorrogado até 2023. 3 anos e mais 3 anos. É uma dívida que a gente não sabe também que dívida é essa. É importante, né, as pessoas... Porque a dívida, o Flávio tem razão, porque a dívida segue contando. Segue contando. O Estado não paga, mas a dívida segue contando. Não há uma CPI dessa dívida. É importante as pessoas terem consciência. Por exemplo, em 2016, quando a gente caminhou para o regime de recuperação fiscal, a dívida do Estado do Rio de Janeiro era de 124 bilhões. Em 2017 foi para 148. Em 2018 para 162. E agora já passou de 180 bilhões. Gente, é um crescimento exponencial assim. Porque são aterrador. Exatamente. Acho que esse é um outro elemento extremamente problemático, também diz respeito ao Pacto Federativo. A maior parte da dívida do Estado é com a União, e é uma dívida composta por juros absolutamente inaceitáveis, escorchantes, absolutamente inaceitáveis, e também um elemento tem que ser colocado na mesa. E no caso do Rio de Janeiro, se a gente não olha para as compensações da Lei Candir, e se a gente não olha para o problema da dívida, uma parcela dessa dívida reorganizada pela própria União e que demanda, né, esse processo de auditoria, de renegociação, de revisão, o Estado do Rio de Janeiro não vai conseguir sair estruturalmente da crise. Ô, Flávio, se você me permite, e tem nessa mesma linha, tem várias formas diferentes de negociar essa dívida. Por exemplo, no caso da Lei Candir, né, a União não precisa, digamos, não precisaria necessariamente inverter 50 bilhões de reais no caixa do Estado. Basta reduzir esse valor da dívida que o Estado tem com a União. Claro, por exemplo, porque aí o que o Estado teria que pagar anualmente seria muito menor. Né? Mesmo então, assim, eu acho que não antes de fazer uma auditar, uma auditagem, claro, sem não dúvida. Se sabe exatamente. Não, sem dúvida. Pois Aliás, já tem até um pedido de CPI do PSOL. Exatamente, é isso que eu queria lembrar. Tramitando na Alerj, pedindo a CPI dessa Por que foi engavetada a CPI?
Na verdade, a gente deu entrada a uma comissão... Especial isso? Não foi uma comissão especial, foi uma comissão técnica, um tipo de comissão específica que tem a previsão no regimento da casa e que a gente nunca conseguiu implementar. Isso, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha agenda. A gente, quando concluir essa CPI do Rio Previdência, um outro assunto que a gente mergulhar, quer se debruçar é o assunto da dívida. O da Previdência nos pareceu ser mais urgente por conta desse debate das reformas da Previdência que está colocado no Brasil e que, no final do governo do Ornelis, ele encaminhou para a LERJ mais uma proposta de reforma da Previdência. Isso nos colocou com as antenas ligadas da gente ter que se antecipar. Porque se a gente não se antecipa e pensa como fortalecer os regimes previdenciários, a receita que tem sido apresentada pelos grandes grupos econômicos do Brasil, pelos políticos tradicionais, pela direita desse país, é retirar direitos do trabalhador. É o que a gente está assistindo agora nessa reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara e segue para o Senado. É uma reforma absurda que vai empobrecer o trabalhador. Um trabalhador que hoje, por exemplo, ganha R$ 3.500, contribui lá com o seu salário, que tem uma vida econômica ativa minimamente estável, mas como todo trabalhador, passe por algum período de desemprego, etc. Esse trabalhador, para ganhar o máximo que ele vai poder ganhar com o novo regime, ele vai ter que trabalhar até 70 anos e vai ganhar pelo menos 20% a menos do que ele ganharia sem essa reforma. Se ele trabalhar até 70 anos e for um trabalhador estável, que consegue bater 40 anos de carteira assinada, o que é uma minoria, é menos de 10% dos trabalhadores, ele mesmo assim vai perder 20% do salário. Se ele for um trabalhador, como a maioria, que consegue trabalhar 25, 28, 20 anos de carteira assinada, esse trabalhador vai perder 40%, 40% a 50% do que ele tem a receber. O que nós estamos vivenciando hoje no Brasil é um processo de empobrecimento da população na velhice. Eu queria acrescentar, porque além desse processo de empobrecimento do trabalhador, como já acontece em outros países que adotaram modelo semelhante, inclusive no Chile, que é tomado como referência principal da equipe do ministro ultra-neoliberal Paulo Guedes, além desse fenômeno, tem um outro aspecto importante, que é o seguinte: esta reforma, do jeito que está sendo concebida e tratada, ela muda o papel do Estado brasileiro, né, como agente provedor do maior sistema de proteção social que existe no Brasil, que é a Previdência Social. É o maior sistema de proteção social. E na concepção do ministro Paulo Guedes e sua equipe, do governo fascista de Bolsonaro, o Estado se afasta do seu papel. Eu acho que, inclusive, foi até objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, mas não prosperou. Acho que esse é o tipo de matéria, né, que, como mexe em cláusulas importantes da Constituição, o papel do Estado, a concepção do Estado, não deveria ser matéria para um Congresso Nacional ordinário deliberar. Só um poder constituinte, um poder constituinte originário, não é? Para alterar a concepção do papel do Estado na Constituição brasileira, no tocante, por exemplo, ao regime de previdência. E mais, é a transferência da aposentadoria que se desloca do campo do direito para o campo dos serviços a serem contratados através do processo de capitalização, nos agentes financeiros, porque é bom que o povo entenda, né? Que as pessoas entendam. Assim, os agentes financeiros, a burguesia financeira, a banca, há muito tempo sonhava em assumir o controle da carteira de previdência no Brasil. E é o que vai acontecer se a gente não reverter esse processo. Os fundos de previdência são fundos que reúnem bilhões de reais. Pois então, a cobiça dessa gente sobre esse dinheiro todo é muito grande. Muito e eu grande. iria mais longe. Num país como o nosso, que conhece um fenômeno que nem os países centrais do capitalismo conhecem, que é o de ultraconcentração das atividades bancárias. Assim, ninguém aqui nesta mesa, nesse momento, é capaz, muito provavelmente não é capaz, de falar o nome de mais de 5 bancos em funcionamento no Brasil. Além do BB e da Caixa Econômica, todo mundo se lembra de Bradesco, Santander, Itaú e o que mais? Então, assim, tem uma hiperconcentração aqui. Esse é o país em que a burguesia financeira tem provavelmente as melhores condições de acumulação do seu capital. E a Previdência Social, nesse modelo de reforma, vai nessa direção, entendeu? Ou seja, dentro dessa lógica. Então, tem um processo de empobrecimento, que o Flávio descreveu aqui muito bem,
e que eu endosso, e tem a mudança na concepção do que é o regime de previdência social quanto ao papel do Estado e do seu financiamento. É muito importante entender. Na primeira votação, nessa votação na Câmara, o que saiu acabou não caminhando tanto nesse sentido da capitalização, que era a proposta do governo Bolsonaro, que é assim muito perversa e se tornaria um problema cada vez mais irreversível, mas avançou muito nesse aspecto do empobrecimento. Essas são as duas faces dessa mesma moeda, dessa proposta colocada na mesa pelo Bolsonaro. O Congresso, de maioria conservadora, aprovou a reforma, amenizou esse aspecto da capitalização. Que não está livre totalmente de ser Não está livre totalmente, não. absolutamente. Criou algumas bases Ainda que tem vai até nesse uma sentido. segunda hipótese, que seria introduzir a securitização, que é o que aconteceu com o Rio Previdência, né? Sim. Ele tem na manga a coisa da securitização, de passar aquele projeto de lei do Serra que está correndo no Congresso, na Câmara, né? O projeto Senado. De lei PLP na Câmara, que já foi aprovado no Senado, agora está correndo na Câmara, e que libera as sociedades de propósito específico, na verdade, no final, né? Então, quando a gente deu a entrada à CPI, a gente vendo esse cenário, a gente pensou, se a gente não se antecipar, entender melhor o que aconteceu com o Rio Previdência para gerar esse desequilíbrio, e tratar de blindar o Rio Previdência, daqui a 2 anos, ou daqui a 4 anos, 5, quando a crise voltar, porque ela vai voltar, porque o Rio de Janeiro tem uma crise econômica que é estrutural, ou a gente revê questões relacionadas ao Pacto Federativo e consegue tomar algumas iniciativas que retomem um processo de crescimento, ou a crise, né, ela vai retornar. O Estado do Rio de Janeiro sofreu um baque muito grande, estourou a sua capacidade de tomar iniciativas e de retomar o seu crescimento por conta própria. É muito grave a situação que a gente tem. Então, ou a gente toma medidas no sentido de garantir uma previdência mais saudável, ou quando vier o desequilíbrio, de novo, vão mirar na Previdência. Além disso, assim, a CPI do Rio Previdência era também muito importante, talvez mais premente, porque o Estado do Rio de Janeiro, até o ano passado, até 2018, seguiu fazendo essas operações de antecipação de royalties que estão no cerne do problema da descapitalização do Rio Previdência. Então, assim, é importante entender, porque mesmo com os resultados que já se revelavam desfavoráveis à economia do Estado e às contas do Rio Previdência em particular, o Estado seguiu incorrendo no mesmo modelo. Portanto, era preciso, de alguma maneira, também que a CPI cumprisse o papel de contenção. Não, eu até entendo. Eu acho que foi uma estratégia que vocês adotaram. Mas, de qualquer maneira, a gente tinha que levantar essa lebre, uma vez que a CPI da dívida do Estado já tem mais de 2 anos, né? Que foi apresentada e que a gente não sabe da solução. A gestão passada da Alerj não permitiu que ela funcionasse. A gente agora pretende pressionar o presidente André Siciliano quando a gente encerrar esse primeiro ciclo de CPI. Está nos dando muito trabalho, né? São reuniões e audiências semanais. Muito árido esse tema, né? É um tema árido. De entendimento, eu tive que mudar o perfil. É uma engenharia financeira muito Eu tive que mudar o complicada, perfil da minha equipe para contratar mais um economista para poder aprofundar uma leitura desse processo. E é um processo estudante. Como eu falei, 1/3 do orçamento do Estado do Rio de Janeiro hoje girou ao redor do Rio Previdência. Então, ou a gente tenta entender esse sistema e dá para ele segurança, ou isso acaba repercutindo no conjunto das contas públicas. E aí reforça aquele argumento de quem diz, ou você paga o Rio Previdência ou você paga a saúde e a educação, quando isso já é uma mentira. Porque justamente os aposentados são os que garantiram saúde, educação, segurança pública. Né? Os maiores quantitativos de servidores aposentados são professores e policiais. Né? É importante que a população saiba disso para desfazer o mito. Quem não quer segurança pública? Quem não quer escola funcionando? Então, isso faz parte de uma lógica, de uma política de Estado, que tem que funcionar. Então, eu quero destacar que desde que a CPI começou a funcionar, a gente tem
trabalhado em sinergia com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado acelerou uma série de estudos que vinha fazendo, inclusive em trocas com a gente. Isso já levou a um processo de multa de Pezão Cabral e Gustavo Barbosa, foram multados. Novos relatórios estão sendo feitos, né? E a gente já começa a partir para um entendimento de uma série de condutas que foram sendo desenvolvidas pelo Estado, que jogou o Rio Previdência na crise que enfrentou, que a gente espera conseguir vedá-las. Não só não poder mais fazer essas operações de antecipação de receitas, como foram feitas até recentemente, né? Como o deputado Valdec destacou, né? Em 2018 foi feita uma em Luxemburgo, como também a gente garantir que essas receitas que são devidas ao Rio Previdência sejam de fato repassadas, para que a gente consiga gerar um equilíbrio financeiro de tal forma que, quando o Estado do Rio de Janeiro tem alguma oscilação, caiu um pouco a economia, desaqueceu a atividade econômica, o Estado está arrecadando um pouco menos, você não tenha um desequilíbrio como o que a gente enfrentou. O desequilíbrio que a gente enfrentou no sistema previdenciário só aconteceu porque o Rio Previdência foi onerado, porque tiraram dele 14 bilhões de reais que ele tinha que ter recebido em 10 anos. Ele foi roubado para alimentar esses esquemas doidos dos governos de Cabral e Pezão, e isso foi a base do desequilíbrio que induziu as operações de crédito. Hoje, né, a gente tem uma situação que está estabilizada. O Estado do Rio de Janeiro já bateu no fundo da crise econômica, aparentemente, então não está mais num processo depressivo, recessivo, não está mais caindo a economia, ela já está estável, com uma leve tendência, muito leve tendência de subida, e por estar no regime de recuperação fiscal mal feito, mal pactuado, né, sem cobrar uma revisão do Pacto Federativo, etc., mas nos permite adiar o pagamento da dívida. Isso tem dado uma estabilidade. E o governo Witzel, é importante destacar, ainda não mostrou qual é o caminho que ele aponta para a recuperação plena do Estado. Outro dia eu ouvi uma entrevista dele que me deu vontade de chorar. Primeiro que ele diz que o petróleo, que o turismo é o novo petróleo do Estado do Rio de Janeiro, mas não conseguiu ainda apresentar nenhum plano consistente para o turismo. E aí, nessa entrevista, ele deu duas sugestões que me deixaram de queixo caído para incrementar o turismo no Estado do Rio de Janeiro. Uma era um acordo que ele ia fechar com a Disney para ter uma estrutura da Disney que se instalasse anualmente ali na região do Sambódromo para tentar revitalizar aquela região. Só falta combinar com a Disney, né? Pô, que legal, né? Vamos receber certamente turismo. Ele seria o pateta, né? Né? De toda a América do Sul. E a outra, essa é pior, Valdec. A outra proposta que ele apresentou é que ele também ia combinar, parece uma piada, com o Papa, porque já que o Brasil é o maior país católico, né, com mais católicos no mundo, para que o Papa viesse anualmente ao Rio de Janeiro fazer uma visita para incrementar o turismo religioso. Olha, ele acha realmente que o Papa vai se prestar a garoto propaganda do turismo no Rio de Janeiro e que a Disney vai resolver assim, vamos ajudar o Rio de Janeiro, vamos levar todo ano para lá a nossa estrutura, sem falar que a estrutura da Disney é uma estrutura onde a Disney arrecada. Claro que pode ajudar a atrair mais turistas e fazer um circuito. Eu achei que em relação ao Papa pudesse ser pior. Achei que ele quisesse produzir um novo cisma e fazer uma nova sede da igreja aqui, porque, enfim. Mas sobre a questão da crise, além desses elementos caricatos trazidos pelo Flávio sobre as falas do governador, são caricaturas, né? Mas tem uma coisa que está no horizonte e que deve nos preocupar, que é a discussão, que é a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomará, está na pauta de novembro, salvo engano, em relação àquela lei que propõe uma redistribuição dos critérios, uma mudança de critérios sobre a redistribuição de royalties e participações especiais. Se aquela lei for declarada constitucional pelo Supremo, assim, a rigor o Estado de Janeiro pode fechar as portas. Porque assim, essa leve tendência de melhoria a que fez referência o Flávio tem a ver com a mudança também na precificação internacional do petróleo, né? O barril voltou a subir, né? Voltou a subir. Claro que isso repercute sobre nós, né? Agora, um outro aspecto importante é que, para além de Disney e da figura do Papa, né, assim, o que tem de potencial no Estado
entre outros, mas um potencial muito nítido, é assim, a economia do conhecimento, né? O Rio de Janeiro é provavelmente o estado brasileiro que cedia o maior número de instituições de ciência, de pesquisa, de inovação tecnológica, de informação, enfim, que estão sob ataque nesse momento. Eu chamei a atenção da tribuna em debate que nós fizemos sobre o tema. Assim, é impressionante como o governador do estado, não é, em vez de pensar em Disney, agora como lembrou o Flávio, né, não disse uma palavra, sobre os ataques desferidos contra as instituições federais de ciência, pesquisa e informação, que tem o seu maior número sediado no Rio de Janeiro, porque a repercussão que isso tem, a repercussão negativa que tem os ataques desferidos contra a ciência brasileira nesse momento, não é apenas ao desenvolvimento científico. É claro que isso afeta dramaticamente a ciência brasileira, mas afeta também a economia, né? Porque essas instituições são responsáveis por uma dinâmica importante da economia estadual e da economia das localidades onde elas estão. Alguém aqui pode imaginar, por exemplo, como seria mesmo a cidade de Campos, né? Mesmo que tenha a questão do petróleo, que já foi mais pujante lá, mas sem a UF, sem o Instituto Federal Fluminense, sem a UENF, alguém poderia imaginar o que seria de Niterói sem a Universidade Federal Fluminense? Alguém poderia imaginar o que seria de Pinheiral sem o campus do IFRJ? E assim sucessivamente. Então, assim, é impressionante não perceber o governador se colocando de maneira assertiva para defender o papel, a importância dessas instituições. Isto sim tem potencial de desenvolvimento, né?